A graça e a paz do Senhor Jesus, nossos queridos, amados irmãos em Cristo, da Igreja Batista do Deus Vivo, Salvador, Paula Lima. Um abraço aos nossos bispos, Jefferson, Damiana, nossos queridos irmãos amados que estão também em nossa congregação em Arembepe, os demais queridos que têm feito e fazem parte, do Ministério Vida Plena do Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, de terça-feira, um dia atípico, porque um feriado, antecipado, mas importante estarmos dando esta atenção e esse cuidado, e a nossa preocupação está levando a palavra do Senhor ao seu lar, aí na sua casa, onde você se encontra, compartilhar dessa palavra de Deus hoje, nesse dia de hoje. Nós não fizemos a live diretamente da igreja, foi uma opção minha também, de estar em casa. Esse é o nosso quartinho de oração, momento em que nós nos recolhemos também para orar e buscar a presença do Senhor. É o quarto emprestado aqui de filme, mas e o horário que eu procurei fazer essa live, porque aqui a redondeza, a nossa vizinhança está calma, Ontem estava muito estouro, bomba, até fogueira estavam acendendo aí fora, nestas festividades, entre aspas, mas frente de rua, casa, frente de rua, então a captação do som ambiente, ela muitas vezes a gente atrapalha um pouco, mas nós, inclusive lá na igreja, na nossa live, nós já conseguimos, graças a Deus, consertar algumas falhas, e eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer também pela vida do nosso irmão Jamerson, Ney, Jean, Kleberson e o pastor André, os irmãos queridos levitas, os pregadores, professores de EBD, que nos ajudam, e cooperam com esse trabalho de passar, a palavra de Deus através das redes sociais, uma forma também de alcançarmos, os lares, as vidas e as famílias que por enquanto estão ainda em suas casas, não tendo ainda a oportunidade de nos reunir. Então hoje eu fiquei no meu coração com esse desejo de fazer daqui de casa mesmo, até para dar uma folga, aos nossos queridos, dos irmãos do suporte, do apoio. Eles têm família. Eu disse assim: hoje vocês vão ficar em casa, hoje vocês vão ficar com cada qual, com a sua esposa, com seus filhos, para ter esse momento também com elas, porque realmente tivemos uma semana intensa, muito intensa, de testes, de acertos, de erros, como eu falei, frisei, mas a ideia é fazer aquilo que está ao nosso alcance e, se possível, fazer até além, mas para que tudo com ordem, com cuidado. E a igreja também está, o templo, o santuário, nós estamos ainda precisamos fazer algumas melhorias, alguns ajustes, então tudo isso a gente vai se adequando e cumprindo, o chamado do Senhor e a promessa do Senhor. Então, o pastor Paulo os saúda com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta oportunidade, hoje, dia 26 de maio, trazer uma reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o tema não podia ser outro, porque nós temos observado que não só a mensagem pastoral, nosso bispo Jefferson, o nosso pastor Eugênio, o pastor André, pastor Arthur, pastor Gerald, presbítero Souza, a missionária Elaine, os irmãos, que têm trazido mensagens, compartilhando a palavra, e nós temos esse entendimento de a importância de nos achegarmos a Deus, nos reconhecermos como seus discípulos, seguidores fiéis,
firmes, né, na promessa da sua vinda e cada vez mais nos alimentarmos, né, da palavra, sermos supridos pela palavra, para que assim possamos suportar os dias maus. E uma coisa que eu quero trazer hoje, um tema que eu quero trazer hoje para você, viver pregando ou pregar vivendo. É uma boa reflexão, né? Porque muitas pessoas, eles pregam a Cristo, né? Eles falam sobre Ele, falamos sobre Ele e daquilo que Ele tem feito, mas muitas vezes não demonstram isso em suas vidas. Então, falar, mas você exercer isso e você viver. Muitas vezes as pessoas dizem, falar é fácil, né? Fazer que é difícil. Então, nós teremos essa reflexão hoje e entendemos também que existem pessoas que, sem falar, não é? Por meio da sua própria vida, elas têm pregado a Cristo, não é? Sem palavras. E há um texto muito interessante que quero compartilhar com vocês, que está no livro Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, que diz assim, olha como é importante o testemunho, não é? E até mesmo sem palavras nós falarmos de Jesus. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então nós entendemos nessa palavra que o gesto, a atitude, cuidado, não é? E o trato com as suas ações, elas vão sim falar até mais alto do que as nossas próprias palavras. Há um pensamento que diz o seguinte, acredito que muitas vezes só deveríamos falar de Jesus depois que nossa própria vida conseguiu chamar a atenção dos outros. É importante, interessante isso, queridos. E aqui está falando sobre mulher, sobre o lar, não é? Sobre o cuidado, a atenção ao seu marido. Aqui está falando sobre sujeição, mas no sentido de respeito, no sentido do cuidado. E essa sujeição, ela também, sem palavras, apenas com as nossas ações e com as nossas atitudes de carinho, de cuidado, de amor, de zelo, essa pessoa, não é? Ela ganha. Também da mesma forma o marido, não é? Que tem a sua esposa que ainda não aceitou a Cristo, pelo seu testemunho, não é? Pelas suas ações, pelas suas atitudes, ele possa estar demonstrando Cristo dentro da sua própria casa. Marido, mulher, crentes, filhos não, mas eles tendo as atitudes, comportamento dignos de discípulos de Jesus. E esse comportamento vai gerar nos filhos, nas pessoas que estão ao redor, o interesse, não é? Em estar buscando conhecer mais o Senhor Jesus. Então a gente tem a palavra no começo falando das mulheres, mas também tem uma palavra também falando para os homens, né? Que está dizendo as mulheres, né, sem palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu gesto de carinho, de amor, podem ganhar os seus esposos, não é? A levá-los a Cristo através do seu modo de viver, de agir, de falar. Mas o mais importante aqui está dizendo que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras. Mas e o papel do marido? Ele é muito importante nesse contexto, não é? De também ter a responsabilidade nas suas atitudes, nas suas ações, pregar a Cristo e anunciar a Cristo e
viver o Evangelho. Nós temos que nessa mesma carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz algo interessante, está parteado o versículo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de vida. Interessante. Coabitai com ela com entendimento. Conviva com ela com entendimento. Conviva com ela com aquilo que é algo muito importante, a cumplicidade. O respeito, o amor, a cumplicidade, entendendo as suas necessidades, ajudando em todos os aspectos. E ele fala uma coisa muito interessante. Honra a mulher como vaso mais fraco. Então, não é a sua delicadeza. Hoje nós temos visto muito a questão sobre a violência doméstica e as mulheres têm sido vítimas, de muitas violências. Isso vai ser quebrado, vai ser rompido em nome de Jesus. Nós oramos e anulamos em nome de Jesus toda e qualquer opressão maligna, de maridos autoritários, maridos ignorantes, maridos que insensíveis. É uma coisa muito séria, que ainda está nesse mesmo versículo. E aí eu pergunto a você, irmão, por que que suas orações não estão sendo ouvidas? Por que que você tem orado a Deus eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero continuar pregando a Jesus, eu quero servir ao Senhor, mas as minhas orações não são ouvidas. Olha só a parte B desse versículo. Versículo 7 de 1 Pedro capítulo 3. Se você cuida da sua mulher, se você a trata e a respeita, coabita com ela, compartilha com ela da graça da vida, olha o que é que acontece. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Que segredo maravilhoso. Para que a sua oração seja ouvida. Cuide da sua mulher, trate bem dela, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, respeite. Com gestos, com atitudes. Recentemente, nós temos, eu não assisto muito, mas eu tenho, às vezes quando eu ligo a televisão, aí está lá o programa Balanço Geral, e tem umas informações e tal, eu gosto de ver o trânsito, gosto de ver a movimentação da cidade, principalmente no tempo de chuva. Mas tem um quadro lá em que aparecem os homens dentro de casa, fazendo as coisas. Aí aparece lá os vídeos, Acho que ele fez um desafio, de repente, o Adelson, o apresentador, como dizendo assim, olha mulher, mostre aí o seu marido em casa, o que é que ele está fazendo. E aparece cada vídeo assim, engraçado, mas acho interessante. Está o homem lá lavando prato, está ele lá lavando o banheiro, e às vezes até reclamando, mas fazendo comida. E a gente acha assim, olha, isso tem que ser cobrado, tem que ser pedido, tem que ser forçado. De maneira alguma, você está cuidando dela, você está tratando dela, você está ajudando, está compartilhando. Uma coisa que a gente precisa também fazer dentro de nossas casas, é a divisão das tarefas. Não ficar somente uma coisa para a mulher fazer, ou ela fazer tudo. Haver ajuda, companheirismo, a forma de um ajudar o outro. Aqui está falando sobre vocês são corredeiros da graça, da vida, companheiros, somos cúmplices uns dos outros. E em tudo tem que haver essa ajuda. Por quê? No final do dia, ela não está cansada, você não está cansado, os filhos não estão cansados. Você tem um tempo de orar, de buscar a Deus, de clamar a Ele, de ser participante da casa da família, assistir um vídeo, assistir uma live. Mas se ela somente trabalha durante o dia, ou está na rua trabalhando, fazendo os seus afazeres, tem as suas atividades, o seu trabalho, e retorna e chega em casa, então tem que chegar e encontrar um ambiente, um lar, onde ela possa descansar, ela possa se sentir bem, da mesma forma ele. Então nesses dias de quarentena, esses dias em que nós estamos em casa, então nós também reaprendemos, aprendemos
a lidar com as situações e a ajuda mútua, o companheirismo, isso é muito importante. Isso fala mais alto do que a própria palavra, né? Os gestos e as ações. Interessante que, continuando, a palavra diz assim, 1 Pedro 3, versículo 15. Olha como é importante, não é? O testemunho. Versículo 15 desse mesmo texto, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, as pessoas vão ser atraídas, mesmo sem que você fale nada, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela forma como você lida. E aqui está dizendo, responder com mansidão. Tem horas que ferve, o sangue sobe, queremos responder, combater da mesma forma, mas tem que haver a mansidão, tem que haver a temperança. O Espírito Santo de Deus aí começa a agir. Então o objetivo dessa nossa palavra nesse momento, em lendo esta carta de Pedro, é para que possamos despertar, buscar o poder do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Os frutos do Espírito, né, sendo colocados, né, preenchidos no nosso ser, nós como morada, como templo do Espírito Santo de Deus. Então esses frutos, eles irão fluir. E este despertamento, ele se faz necessário, porque sem ele jamais chegaremos a ser o que Deus quer que sejamos. Testemunhas eficazes, despertais, clamar para que o Espírito Santo continue agindo em nosso coração, em nossa casa, continue agindo através de nós. O livro de Atos, nós não nos cansamos de falar. Capítulo 2, quando aqueles homens e mulheres reunidos ali em oração, em busca, clamando a Deus, em obediência àquilo que o Senhor Jesus disse, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E essa permanência, esse momento, não é, de busca, de compreensão, não é, de intensidade em oração, vem o Espírito Santo e nos traz este revestimento e este convencimento para que possamos sim pregar vivendo. Interessante que o processo de nos tornar testemunhas envolve três estágios para que você possa se tornar testemunha de Cristo. Primeiro, o poder de Deus, ele tem que agir na sua vida, ele tem que agir em você. É o poder de Deus agindo em você, uma experiência pessoal, sua e Deus. Permita que haja essa manifestação do poder de Deus na sua vida. Depois contamos aos outros o que experimentamos. Então, primeiro recebemos a experiência pessoal com Cristo, a unção, o poder de Deus. Depois compartilhamos. E assim Deus vai confirmar com os sinais aquilo que nós vivemos, aquilo que nós compreendemos, da forma como nós vamos andar e caminhar e ganhar primeiramente os nossos, primeiramente ganhar a nossa casa, conquistar os nossos para o Senhor. Eu quero apenas concluir com um testemunho, um texto da palavra de Deus, que eu amo esse texto, que retrata justamente a forma como que aquela pessoa, sendo livre, liberta, teve a experiência com Deus, a experiência com Cristo, de libertação, de cura, e como ela, a partir daquele momento, se torna, não é, uma verdadeira testemunha daquilo que Deus fez. Marcos capítulo 5, 19 e 20, nós sabemos, não é, aquela experiência do endemoniado, não é, de Gadareno, de Gadara, um homem que era, né, o terror da cidade. De repente aquele homem, ele encontra-se com Jesus,
Jesus o liberta, não é? O transforma. E imediatamente, não é? Ele então pede para que ele, Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ir com o Senhor, eu quero ir contigo, vamos lá, vamos entrar no barco e eu vou caminhar. Mas Jesus faz uma proposta para ele diferente. Jesus olha para ele, Marcos capítulo 5, 19 e 20, ele diz: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Liberto, curado para curar, liberto para promover liberdade. Ele voltou para casa, ele voltou para os seus, ele voltou para aquelas pessoas que o haviam decepcionado, ele voltou para aquelas pessoas que ele havia decepcionado, mas ele voltou transformado, para transformar. Que vocês possam na sua vida testemunhar desse amor, testemunhar dessa graça, dessa misericórdia, dessa unção, dessa direção do Espírito Santo sobre a sua vida e compartilhar deste amor. Não só falar, mas viver aquilo que você fala. Compartilhar deste amor na sua casa, entre os seus e em todo lugar que você for. Vamos orar. Pai, nós apresentamos, ó Deus, cada um que está tendo acesso, ó Deus, a este vídeo, a esta palavra. Conforme nós lemos aqui, ó Deus, que não só o marido, mas a mulher, os filhos, a família, a casa, se torne, sim, Deus, um local de transformação, de milagre, de perdão. Nós profetizamos em nome de Jesus, ó Deus, que haverá nesta noite o preenchimento, o revestimento do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos verdadeiramente testemunhar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. As pessoas e o mundo aí está precisando de vidas que compartilhem do amor do Senhor Jesus, que vivam o verdadeiro Evangelho, que possam, Deus, se incendiar com o fogo do Espírito Santo para incendiar as multidões. Muito obrigado, Deus. E abençoa e visita cada lar nesta hora, trazendo cura, trazendo ânimo, trazendo paz, trazendo, ó Deus, a provisão, ó Deus, a comunhão, a Tua graça e a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. E que possamos dizer nesta noite: Senhor, eu sou a Tua casa, eu sou a Tua morada, eu preciso do Senhor. Transforma e muda-me para que eu possa, mudado e transformado, promover o bem, a mudança e a cura de todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.